Tá em crise? Chama o freguês que tudo se resolve. Atlético vence o Cruzeiro. Hulk Paraíba é o pai do Cruzeiro. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. E eu espero que essa vitória sirva para Jorge Sampaoli parar de ser teimoso. Uma vitória muito importante. O Atlético consegue a primeira vitória, dá uma melhorada na tabela do Campeonato Mineiro, quebra esse jejum contra o Cruzeiro. E aí eu falo para vocês, a partida de hoje serviu para algumas coisas. Uma delas, Hulk Paraíba não é centroavante. O Hulk tem que jogar o tempo inteiro de frente para o gol, tendo visão da bola, do marcador, do goleiro e do gol. Para mim, Hulk Paraíba é meia atacante. Já falei isso, tem mais de um ano que eu venho batendo essa tecla. Hulk não é centroavante. E o Sampaoli, eu espero, Sampaoli, que você tenha entendido isso e que você também tenha a convicção de que Alonso não dá. Alonso não pode ser titular na zaga do Atlético. O Tressoldi, para mim, né, muita gente criticou o Tressoldi, eu falo para vocês. Entre os dois, ele é o menos pior. Para mim, hoje, a zaga do Atlético, até o presente momento, com a lesão do Lianco, é Tressoldi e Vitor Hugo. O Alonso, para mim, ele corre por fora, assim, correndo quase na Avenida Brasil. Ele está muito longe de poder ser titular do Clube Atlético Mineiro. Ponto positivo. Cara, Dudu, Coelho entrou jogando muito. O lado esquerdo do Atlético, para mim, assim, ó, filé. O Lodi, muita raça, muita entrega, bons cruzamentos, uma boa dobradinha. Tanto com o Coelho, tanto com o Dudu. Então, assim, o lado esquerdo do Atlético, pra mim, assim, ó, chupeta. Tá o mel. Ali não precisa mexer. Ali tá bom. Agora, o lado direito, pra mim, preocupa. Preciado saiu sentindo, saiu lesionado. Mas, além disso, da lesão do Preciado, eu falo pra vocês, o Sampaoli tem que abrir o olho com o lado direito. O Sampaoli não pode ter o Preciado como quase um ponta. Porque, a partir do momento que o Preciado joga pela direita, como ele jogou hoje, ele sobrecarrega o Alan Franco. O Alan Franco tem que ficar o tempo inteiro olhando para as costas do Preciado e cuidando das costas do Preciado. Porque o time do Cruzeiro é um time rápido. Em muitos momentos as bolas foram lançadas às costas do Preciado. Claro, ele conseguiu cortar, conseguiu se empenhar, mas o jogo inteiro não dá para o Franco ser assistente de lateral. O Franco tem que marcar a dele no meio, na volância, e ficar olhando aqui no radar aqui do lado do Preciado. Então, o Sampaoli, não dá para você espetar tanto assim os seus alas. Eles estavam mais no ataque do que na defesa. Então, o seu time estava muito desequilibrado. Outro ponto positivo, Vitor Hugo. Confesso que não conhecia o atleta, mas o atleta me surpreende positivamente. Jogou o jogo inteiro carimbando, indo para cima, mostrando muita vontade, mostrando que vai agarrar essa oportunidade de estar vestindo a camisa de um grande clube brasileiro, como é o Clube Atlético Mineiro. E aí eu falo para vocês, gente, boa contratação do Vitor Hugo. O Maicon jogou muito bem também, o jogo inteiro carimbando bola na esquerda, na direita, na direita, na esquerda, na direita, na esquerda. Jogou bastante, jogou bem. Assim como o Bernard, que eu falo para vocês, falta de raça não é o Bernard. Todos os jogos que eu lembro do Bernard, quando estava na má fase, pelo menos tentar, pelo menos ter vontade de ganhar, ter aquela gana de vencer, ele tinha. E hoje foi coroado com um gol importante num clássico, para levantar a moral. Esse clássico tem que servir para elevar o nível do Atlético, elevar a moral do time. O psicológico do Atlético vinha abalado, muita pressão, torcida organizada no CT, torcida organizada na rádio. Agora o Atlético tem uma calma e eu espero que esse sentimento de calma entre em campo contra o Palmeiras, que nós começamos o ano com o pé direito. Essa vitória foi muito importante, até o presente momento, quando o Atlético estava perdendo. Eu pensei, essa derrota vai acabar de afundar o psicológico desse elenco. Mas o elenco mostrou força de vontade, foi pra cima, conseguiu o empate, conseguiu a virada com o Hulk. Falo pra vocês, senhoras e senhores, até o gol do Hulk, ele era o pior em campo. Mas eu acho que é mais uma mal utilização do Hulk do que falta de vontade. O Hulk não pode ser usado como centroavante. Como eu falei no começo do vídeo, enquanto cismarem de ter o Hulk como centroavante, ele não consegue render. E essa é uma das convicções. Scarpa entrou bem também. Quando o Atlético teve a bola no pé, esqueceu o Everson. Gente, o Everson não pode ser o camisa 10 do Atlético na temporada. Durante todo o primeiro tempo, o Everson foi o armador, foi o cara que lançou. O Everson estava mais no meio de campo do que no próprio gol. E quando o Sampaoli vê o jogo de hoje, ele tem que olhar para si e falar, pô, não dá para eu pedir o meu goleiro para ficar lançando bola o tempo inteiro.
Não dá pro meu goleiro estar no meio de campo tentando armar jogada. Eu preciso buscar outros meios de armar esse jogo. E como que isso é feito? Com bola no meio de campo, com bola no Vitor Hugo, com bola no Scarpa, que quando entrou deu aquele passe pro Hulk. Com bola no Dudu, bola no Coelho. O meio de campo do Atlético ele tem que existir. Até o presente momento, até o jogo de hoje, até os 45 minutos do primeiro tempo, o meio de campo do Atlético não existia. A partir do segundo tempo, o meio de campo do Atlético nasceu. Nasceu o meio de campo do Atlético. E aí eu falo para vocês, se o Sampaoli conseguir extrair do jogo de hoje o que eu tô falando para vocês, o que vocês vão deixar aqui nos comentários, o Atlético vai ser muito feliz na temporada. Ele não pode ter o Alonso, não pode ter o Everson armando, não pode ter o Igor Gomes à frente do Alexander. O Alexander teve pouco tempo em campo, mas o pouco tempo que o Alexander esteve em campo, ele mostrou que não pode ficar atrás do Igor Gomes na briga por uma vaga no meio de campo. O Igor Gomes é putaria. O Igor Gomes entrou muito mal. Hoje, pra mim, o pior em campo, o Igor Gomes. Tudo que ele tentou, ele errou. Tudo. Tudo. Passe, assistência, chute, tudo. O Igor Gomes hoje, pra mim, o pior em campo. E pra mim, ele não pode deixar o Coelho escanteado. O Coelho tem que entrar no segundo tempo. O Dudu tem que arrebentar no primeiro tempo. Bola. Cansou? Bota o Coelho, que a intensidade continua. Lodge, muito bem, tabelando, aquilo tudo. Torcer pro Preciado voltar. Caso o Preciado não volte, o que eu faria? Que eu vi hoje em campo. E eu gostei muito. Alan Franco na direita. Gostei muito do Alan Franco caindo pela direita. Então, pra mim, bota o Alan Franco na direita, bota o Vitor Hugo ali no meio, não sei. Mas, na falta do Preciado, o Natanael não pode entrar. E muito menos o Igor Gomes. Ou então, ele recompõe o meio de campo e põe o Scarpa, que hoje entrou bem. É um cara que eu sempre critico aqui, é um dos caras que eu mais critico nos pós-jogo, no pré-jogo. Qualquer jogo eu critico o Scarpa. Mas hoje não dá para falar mal de Gustavo Scarpa. Entrou bem, fez uma boa partida, deu um bom passe pro Hulk, meteu bola na trave, bola no goleiro, 2 bons chutes. E eu espero que o Atlético hoje tenha recobrado a consciência. E mais um, para a gente terminar esse vídeo. O Rony não é jogador para o Atlético. Você viu que hoje o Rony não esteve em campo e a gente não sentiu falta. Pelo contrário, o ataque do Atlético hoje foi mais perigoso, foi mais eficiente, foi mais contundente, mais agudo sem o Rony do que quando o Rony está. Então, para mim, Rony não é opção nem para banco. Que o Atlético disfarça dele, consiga vender para o Corinthians e consegue, né? Já na quarta-feira eu quero ver o Cassierra em campo para ver se a gente vai conseguir montar um time com o Cassierra, com o Hulk, de meio atacante. E quem sabe o Atlético hoje começa uma nova vida, uma nova jornada, uma nova esperança. O torcedor está feliz, a vitória foi muito boa, mas a vitória não pode nunca apagar o mau primeiro tempo e o mal dos primeiros jogos. Construção, beleza, mas o trabalho do Sampaoli precisa de algumas convicções, que ele não pode morrer abraçado. Assim como o Cuca morreu abraçado com o Rony, o Sampaoli não pode morrer abraçado com alguns jogadores e com algumas convicções de futebol que ele tem.